Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, e me escolheu, me elegeu e me quis. E de hoje em diante eu já posso prever, todos os povos hão de bendizer. O poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim. Olá, meus irmãos, nosso quarto dia de catequese, dia 4 de maio. Convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura que está no livro de São Lucas, ainda no capítulo 1, versículos de 46 a 55. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Então Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza proezas com o seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra do Senhor. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler é conhecido como Magnificat, o canto de Maria. Maria cantou esse cântico após Isabel ter saudado ela, né? Após aquela saudação em que Isabel disse: eu não sou digna de que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. E Maria, cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, reconhece que a partir daquele momento a situação do povo ia mudar, porque Deus ia mostrar a força do seu braço, né? Os pobres, os humildes de coração, todos esses eles seriam elevados. A salvação estava por vir. É interessante aqui no texto a gente vê a questão de Maria dizendo que todas as gerações a felicitariam, né? Maria seria bendita entre as mulheres por todas as gerações do mundo. Por isso que a gente continua dizendo que Maria não foi e nunca será uma mulher qualquer. Mas eu vou deixar o comentário de hoje, a catequese de hoje, para o nosso saudoso Papa Bento XVI. Ele falou em uma homilia a respeito desse cântico do Magnificat, no dia 15 de fevereiro de 2006, o seguinte: o Magnificat é um canto que revela em filigrana a espiritualidade dos anauim bíblicos, isto é, daqueles fiéis que se reconhecem pobres, não só no desapego de qualquer idolatria da riqueza e do poder, mas também na humildade profunda do coração, despojado da tentação do orgulho, aberto à irrupção da graça divina que salva. De fato, todo o Magnificat que ouvimos agora está assinalado por esta humildade. Em grego, tapeinosis, que indica uma situação de humildade e pobreza concretas. O primeiro movimento do cântico mariano é uma espécie de voz solista, que se eleva em direção ao céu para alcançar o Senhor. Com efeito, observe-se o ressoar constante da primeira pessoa. A minha alma, o meu espírito, meu Salvador, chamar-me-ão bem-aventurada. Chamar-me-ão bem-aventurada. Fez grandes coisas em mim.
A alma da oração é, portanto, a celebração da graça divina que transbordou no coração e na existência de Maria, tornando-a a mãe do Senhor. Ouvimos precisamente a voz de Nossa Senhora, que fala assim do seu Salvador, que fez maravilhas na sua alma e no seu corpo. A estrutura íntima do seu canto é, portanto, o louvor, o agradecimento, a alegria reconhecedora. Mas este testemunho pessoal não é solitário, intimista ou puramente individualista, porque a Virgem Mãe está consciente de ter uma missão a cumprir pela humanidade e a sua vicissitude insere-se no âmbito da história da salvação. E assim pode dizer: a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Com este louvor ao Senhor, Nossa Senhora dá voz a todas as criaturas remidas, que no seu fiat, assim como na figura de Jesus nascido da Virgem, encontram a misericórdia de Deus. Neste ponto, desenvolve-se o segundo movimento poético e espiritual do Magnificat. Ele possui uma tonalidade mais coral, como se a voz da Virgem se associasse à da inteira comunidade dos fiéis que celebram as opções surpreendentes de Deus. No original grego do Evangelho de Lucas, temos 7 verbos no ariosto, que indicam igual número de ações que o Senhor realiza de modo permanente na história. Manifestou o poder do seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens, despediu os ricos, acolheu Israel. Nesse septenário de obras divinas, é evidente o estilo no qual o Senhor da história inspira o seu comportamento. Ele declara-se da parte dos últimos. O seu é um projeto que, com frequência, está escondido sob o terreno obscuro das vicissitudes humanas, que vêm triunfar os soberbos, os poderosos e os ricos. Ou seja, a gente está acostumado a ver os soberbos, os poderosos e os ricos triunfarem, mas no canto do Magnificat vai ser o contrário. São esses que a gente vai ver fracassarem, né? Seriam humilhados. E exaltados os pobres, os fracos e os humildes. Continuando. Contudo, a sua força secreta está destinada a revelar-se no final, para mostrar quem são os verdadeiros prediletos de Deus. Os que o temem, fiéis à sua palavra, os humildes, os famintos, Israel, seu servo. Isso é, a comunidade do povo de Deus, que, como Maria, está constituída por aqueles que são pobres, puros e simples de coração. É aquele pequeno rebanho que está convidado a não temer, porque o Pai aprove conhecer-lhe o seu reino. E assim esse cântico nos convida a associar-nos a este pequeno rebanho, a ser realmente membros do povo de Deus na pureza e na simplicidade do coração no amor de Deus. Aceitemos então o convite que no seu comentário ao texto do Magnificat nos dirige Santo Ambrósio. O grande doutor da Igreja diz: esteja em cada um a alma de Maria que engrandece ao Senhor. Esteja em todos o Espírito de Maria que exulta em Deus. Se segundo a carne, uma só é a mãe de Cristo, segundo a fé, todas as almas geram Cristo. De fato, cada um acolhe em si o Verbo de Deus. Olha que interessante. A alma de Maria engrandece o Senhor e o seu espírito exulta em Deus, porque consagrada com a alma e com o espírito ao Pai e ao Filho, ela adora com afeto devoto um só Deus, do qual tudo provém, e um só Senhor, em virtude do qual todas as coisas existem. Maravilhoso isso, né? Neste maravilhoso comentário do Magnificat de Santo Ambrósio, sensibiliza-me de modo particular a palavra surpreendente. Se segundo a carne uma só é a mãe de Cristo, segundo a fé todas as almas geram Cristo. De fato, cada um acolhe em si o Verbo de Deus.
Assim, o santo doutor, interpretando as palavras de Nossa Senhora, convida-nos a fazer com que o Senhor encontre um abrigo na nossa alma e na nossa vida. Não devemos apenas levá-lo no coração, mas devemos levá-lo ao mundo, de forma que também nós possamos gerar Cristo para o nosso tempo. Peçamos ao Senhor que nos ajude a magnificá-lo com o espírito e com a alma de Maria e a levar de novo Cristo ao nosso mundo. Então, essas aqui foram palavras do Papa Bento XVI, em sua homilia, muito rica, e que a gente possa meditar um pouco nessas palavras nesse dia. Leia novamente o Magnificat, veja as maravilhas que o Senhor tem para fazer por nós e saiba que esse aqui, apesar de ser o canto de Maria, também é o nosso canto de hoje em dia, como diz Santo Ambrósio. Nós temos a missão de levar Cristo ao mundo, de gerá-lo no nosso tempo atual. Então, saudemos a Nossa Senhora com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.